E é isso aí, já estamos a vivo novamente no projeto 818. Projeto 818 na área. Vamos ver quem já vai entrando. Lisbela, guardar uns segundinhos aí para quem já vai entrando. Renata também tá assídua, né, Renata? Sempre aí. Alexandre, bom dia. Renata, Alexandre. Esperar a turma entrando. Patrick também tá por aí. Aguardando. Jaqueline, sejam bem-vindos. Quem tá por aí já vai mandando uma mensagem. Aguardando vocês todos irem entrando. Driana, Walterson, sejam bem-vindos. Vamos lá. Turma entrando para a gente já começar a live de hoje. Seja bem-vinda. Rosana por aí também. Vamos aí, mais uns segundinhos. Quem já tiver por aí, manda mensagem. Me apaixonei. Muito bom. Demais. Natália. Natália, mãe de Isaac do bem. Bem-vinda, Natália. Bom dia, estamos na área. É isso aí. A galera já está entrando para a gente já começar. Mônica Lima. Aguardando também a nossa convidada de hoje entrar. Char Souza LG. Dani Hasegawa. Bom dia, Dani. Boa noite aí, né? Aí no Japão já é boa noite. Aguardando aqui. As pessoas entrando, mais uns segundinhos e a gente já começa. Anne Terra. Bom dia, presente. É isso aí, marcando presença. Marcando presença total lá. Flávia. Galera, a gente está começando. Quem já está aqui e tiver... Hoje a gente vai falar, como vocês já sabem, né? Como eu avisei ontem, sobre a importância... por que os coaches devem aprender hipnose, né? Hipnoterapia. Então, vai entrando e já vai... vai entrando e se tiver algum coach ou alguém que seria legal ouvir sobre esse assunto, aperta nessa setinha para a direita aqui embaixo e já compartilha, envia para essas pessoas que são interessantes para que elas vejam aí, certo? Viviane, seja bem-vinda. Aline está por aí também. Érica Nobre. Franca. Dranca. Que ótimo, todo mundo por aí. Vou convidar aí para a gente começar a nossa live de hoje. Só uns instantes. Oi, Felipe. Pronto. Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Melhor agora. Bom, então tá ótimo. Bom, hoje, como a gente já disse, mas eu vou introduzir de novo, a gente vai falar sobre por que, né, que os coaches devem aprender hipnose, por que seria importante, por que é importante que os coaches aprendam sobre hipnose. Né, Letícia? A Letícia é coach, né, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente, fale um pouquinho aí da sua jornada, né, também é hipnoterapeuta. Então, Letícia, a palavra está com você. Tá bom, Felipe, obrigada. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, meu grande mestre, sabe tudo, tenho assistido todas as lives, então, muito bom. Então, eu sou coach integral sistêmico. Então, eu já usava, na minha formação de coaching, o que a gente chama de ferramentas de VAC, pela PNL VACOG, que lida com as emoções, né? Mas, assim, a hipnose eu acho fundamental, e a gente vai falar já por
o que que isso significa, o porquê que eu acredito que a hipnose é fundamental para coach. Então, eu já trabalho com coaching há algum tempo, tá? E, Felipe, eu queria dizer assim, vamos quebrar esses paradigmas do coaching, né? Total. Eles se complementam, né? E vamos parar de ser coaching, gente. A gente faz transformação de vida, tá todo mundo no mesmo barco, né? Vamos saber o que a gente faz. Então, assim, eu sou coaching com orgulho, eu sou hipnoterapeuta com orgulho, e tá tudo bem, é isso aí. Vamos assumir quem somos e dar valor ao que a gente faz. Isso é muito importante também, independente de qualquer coisa. Então, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Tá. Muito bom. Muito bom. Eu acho que o grande intuito, e por isso que eu fiz seu convite, além de você ser uma referência no coach, né, eu acho que essa sua forma de enxergar como ambas se conversam, como a hipnose e o coach se conversam, é uma visão muito alinhada com o que eu penso sobre isso também, né? As pessoas tendem a criar uma certa rixa entre a hipnose e o coach, dizendo qual é melhor, o que é melhor, o que não é. E a ideia desse bate-papo é justamente para a gente falar um pouco mais sobre isso, alinhar um pouco mais sobre como utilizar essas duas ferramentas juntas. Mas antes, para a gente poder falar uma língua bem geral, bem abrangente, de uma forma resumida, o que o coach é e o que o coach faz hoje no dia a dia, nas suas seguintes diversas aplicações, como que isso atua no coach? Tá. Existe uma grande discussão, inclusive, né? Porque a gente diz que o coaching não é terapia, né? E realmente, coaching não é terapia. E isso é muito interessante de saber agora no início, porque a hipnose é uma terapia, tá? Então, a gente tem como complementar com outras ferramentas, tá? Então, coaching não é terapia, embora ele seja um processo terapêutico. Olha, são coisas diferentes, tá? Então, é óbvio que a gente, como coach, a gente tem que entender se aquele cliente é um cliente para coaching ou não. Então, talvez aquele cliente, quando chega, ele não seja um cliente para coaching, mas ele seja um cliente para hipnoterapia. Sem coaching, hipnoterapia com coaching, porque às vezes você tem que tratar alguma coisa para depois seguir com o processo. Então, por exemplo, se você tem um cliente que chega com depressão, ansiedade, o coaching ele vai amenizar? Provavelmente sim, mas como coaching é um processo focado para atingimento de metas e objetivos em qualquer área da sua vida, tá? Porque o coaching não é especialista em nada, tá? Ele é especialista em ajudar aquela pessoa, em guiar aquela pessoa para que ela possa utilizar todos os recursos que ela tem e buscar recursos, potencializar recursos para conseguir aqueles objetivos e aquela meta, tá? Quem é especialista na própria vida é o coach, o cliente. Você não é especialista nem na vida do outro, imagina, né? Sim. Então o coach, inclusive, não diz o que o outro faz, tá? Então o coaching, ele é um facilitador no processo de se atingir objetivos, tá bom? Então, assim, é claro que um processo de coaching, ele pode auxiliar uma pessoa com depressão, ansiedade, a sair de um estado e a chegar a outro. Auxiliar, tá, Felipe? É quase que inconsequente chegar um cliente com ansiedade e depressão e você falar, olha, larga seu remédio, sai do seu psiquiatra e vem aqui que eu vou te curar. Como na hipnoterapia, também no coaching, a gente não promete cura de nada, é um processo. E o coaching, ele é voltado para autodesenvolvimento, quer dizer, como é que eu me enxergo? E aí, de acordo com o que eu me entendo o meu mundo, quais são as minhas dificuldades, os meus impedimentos, os meus recursos, aí eu começo a entender como eu consigo aplicar isso para atingimento de metas e objetivos, tá? Total. Eu vou um pouquinho além. Porque embora as pessoas digam que o coaching é aquela pessoa que te ajuda a chegar no ponto A e no ponto B, eu vejo o coaching de maneira um pouquinho diferente. Eu acho que o coaching é aquela pessoa que te ensina a extrair o melhor de você entre qualquer ponto A e qualquer ponto B. Porque uma vez que você entenda como você consegue lidar melhor com você mesmo
E com essa lacuna entre a sua ação, entre o que acontece e a sua reação, cara, você vai atingir qualquer ponto A, qualquer ponto B. E vamos combinar, você chegou no ponto B, C, D, né? Essa vida continua. A vida não é chegar de um ponto a outro. A vida é sempre saber como agir entre um ponto e outro. Então, isso, eu acho que o coaching é fantástico. E acho que, assim, faz um processo de coaching, você entende e ao longo da vida você leva o coaching para a sua vida. Coaching é estilo de vida. Você passa a se escutar e a entender seus processos. E não é que você não caia mais nos mesmos buracos, você não tenha mais as mesmas reações, mas você tem elas mais rápido, você sai mais rápido, você entende o seu processo. Tá? Total. Ok? Ficou claro? Exato, então, 100%, 100%. O que eu costumo dizer é que o coach em si, ele te traça o caminho, né? Ele te mostra a direção onde você tem que seguir, onde você tem que ir, e te ajuda a te guiar por aquele caminho, né? Então, além de traçar a rota, ele fala, vira por aqui, vai aqui, aqui, de acordo com as facilidades que o seu veículo tem de se locomover, por que pista ele iria mais rápido, por que rota ele iria se desgastar menos, né? Desgastar menos os pneus, ou o que quer que seja, né? Numa analogia de um carro, por exemplo. Mas aí também, usando a mesma analogia, o que eu costumo dizer, e o que eu percebo e sinto em muitos coaches que vêm fazer a formação, assim como a Letícia veio, é que muitas pessoas que fazem o processo de coach, passam pelo processo de coach, elas estão, com perdão da palavra, tão ferradas, com a vida tão destruída e com as suas programações guiando e controlando tanto as suas decisões, que não adianta nada você dar a rota, o caminho, ajudar a levar, sendo que não tem combustível dentro, sendo que o carro não foi revisado, sendo que os pneus estão carecas, sabe? Então, por que eu entendo, né? E aí já voltando para o tema da nossa live, que é por que os coaches deveriam aprender hipnose, devem aprender hipnose, né? Porque ninguém vai fazer uma viagem com a família sem revisar o carro, sem colocar combustível, sem ver se os pneus estão em ordem, sem ver se o óleo está certo, entende? Então, muita gente atribui a falha ao processo de coach, no meu ponto de vista, porque tenta viajar com o carro 500 quilômetros, com o carro aos pedaços, com o carro caindo. Então, a importância de você associar um processo de terapia, um processo de hipnoterapia, no meu ponto de vista, ao coach, e acredito que você concorde com isso, é primeiro consertar o carro, né? Deixar a sua mente, né, tinindo, pronta, limpa de todas essas coisas que te freiam, que te travam, que te impedem de se locomover na velocidade que você deseja, pelo rumo que você deseja, para aí sim traçar uma rota, seguir por esse caminho e ser guiado até chegar do famoso do ponto A ao ponto B, né? E principalmente podendo fazer esse caminho, essa jornada, aproveitando a viagem. Vamos voltar de novo para a analogia, porque se você vai com o carro aos pedaços tentando ir para a praia, né, ou para qualquer lugar que você queira a longa distância, você vai daqui lá com cagaço, com medo do carro parar, se esforçando, tentando forçar, trocar de marcha, e o carro não vai. Então você está fazendo com que a sua viagem, né, seu deslocamento do ponto A ao ponto B, seja sofrido, seja desgastante, seja penoso, né? Então, quando você revisa tudo isso, quando você está limpo, quando o carro está andando, você pode aproveitar a viagem, né? Porque é exatamente isso. As pessoas têm a falsa impressão de que hipnose, o coach é sair do ponto A ao ponto B, como você sempre diz, mas não é isso, né? Como você mesma diz, o que te faz é a viagem, né? E o seu prazer, a sua motivação é chegar do ponto A do ponto B, quando você chegar no ponto B, você vai falar, ué, e aí, agora cheguei, e aí, ainda está faltando. Então, sempre vai faltar, porque sempre vai ter um novo ponto B para chegar. É justamente descobrir como é que você vive essa lacuna. E a lacuna é esse tempo presente onde eu estou construindo qualquer ponto B.
E essa lacuna, ela tem que ser vivida com prazer. Porque senão eu só vou ser feliz quando atingir o objetivo e o objetivo vai sempre mudar. Eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu ter filho, eu vou ser feliz quando eu abrir uma empresa, eu vou ser feliz quando eu expandir minha empresa. E aí um dia você olha para trás e você percebe que você nunca foi feliz. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque a vida, o sucesso para mim, é estar feliz por dentro, sabe, Felipe? Sucesso é estar feliz por dentro, ponto. Se você não está feliz por dentro... Você pode ter o que for, em termos financeiros. Se você não está feliz por dentro, não está valendo. Você tem que parar para reavaliar. Então, essa jornada é ser feliz na jornada. E é isso que eu acho que o coaching realmente ensina, o processo de coaching. A ser feliz na jornada. No momento de presente, a entender. E a entender, Felipe, que não é assim. Não é porque eu fiz um processo de coaching que os problemas, eles não vão mais acontecer. Que as circunstâncias não vão acontecer, que as pessoas vão mudar. Não, o processo de coaching muda a gente de maneira que a gente lida melhor com as coisas que vão acontecer, com as pessoas que nos incomodam, porque, meu Deus, não quero mais esse tipo de gente na minha vida. Cara, você pode mudar para o Nepal, sabe? E aí você vai para o Nepal e vai encontrar esse tipo de gente, porque o seu subconsciente está puxando esse tipo de gente, você tem alguma coisa a aprender com ela. Então você tem que aprender a lidar com aquela pessoa. E aí você resolve esse problema, né? Mas as pessoas ficam fugindo e achando muitas vezes que é assim, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu vou fazer um processo de coaching, ele vai me auxiliar e eu nunca mais vou sentir ansiedade. Não, você vai sentir. Agora, quando você sentir, você sabe o que fazer com ela, como agir em relação àquilo, o que te causou, como é que eu vou fazer agora para sair desse estado. E isso é que é o verdadeiro ouro do coaching, eu acho. É aprender a lidar com você mesmo. Isso serve para qualquer coisa. Se você aprende a lidar com você, você aprende a lidar com qualquer pessoa. Como é que você vai liderar, por exemplo, uma equipe? Você vai, eu sou um super líder. Você sabe liderar a si mesmo? E não é controlar suas emoções, porque a emoção não se controla, né, Felipe? A emoção vem, ela é cerebral. Ela veio. Mas como é que eu comando, como é que eu ajo nesse espaço da lacuna entre essa emoção chegar e essa emoção me dominar, que são duas coisas diferentes. Aí nesse espaço você pode agir. E aprender a agir nesse espaço é o que existe de mais valioso na vida para mim. Total. É aquilo, a gente, no processo de hipnose e hipnoterapia, não trata a evitar se sentir triste ou evitar se sentir preocupado, mas de fato a percepção que aquilo gera para a mente subconsciente, né? Então, uma vez que você trata aquilo na mente subconsciente, e a hipnoterapia é uma ótima forma de se fazer isso, você prepara aquele sujeito para que ele se sinta mais permissivo, assim, continuar tendo as suas oscilações, continuar tendo as suas questões, mas a partir dali geri-las de uma forma saudável, de uma forma que ele se sinta bem com aquilo, né? Porque isso é fundamental. Em geral, as pessoas têm essa falsa percepção de que, assim como no coach, né? As pessoas têm a falsa percepção de que a hipnose, a hipnoterapia vai resolver a vida delas. Elas nunca mais vão ter problema. Só que elas fazem um processo de terapia, um processo de hipnoterapia, voltam para sua casa, voltam para o seu contexto, voltam para o seu trabalho, voltam para a sua vida, e a vida que ela tem ou que ela tinha até então é a vida que servia nela. Era a bendita da roupa que servia naquela pessoa doente que existia antes. Então, a escolha de trocar de roupa, a escolha de consertar a roupa, a escolha de ajustar o que precisa ser ajustado na sua nova vida a partir dali, continua sendo dela, né? E aí eu acho que é um ponto importante que o coach ajuda, porque ele vai lá e vai tirar você de contexto e falar, olha para o que está acontecendo. Agora que você já não tem as programações, as merdas todas na sua cabeça, olha para o que está acontecendo e veja se realmente é esse plano, essa rota que você traçou antes que você deseja seguir, né? Porque às vezes as pessoas seguem rotas que elas traçaram com aquela programação antiga, ou que muitas vezes nem elas mesmas traçaram, que foi imposta por muitas pessoas, que foi imposta pela vida, pelo contexto, pela situação, e seguem sendo vítimas. E quando elas passam pelo processo,
que elas assumem o controle, quando elas fazem processo de hipnose, hipnoterapia, que elas assumem o controle, que elas não querem mais ser vítima da situação, das coisas, das sensações, emoções, ela se vê com aquela velha rota ainda. Né? Então, depois de tudo isso, ainda precisa atualizar o GPS para que ela saiba que nova rota ela vai fazer a partir dali. Né? Sem dúvida. Eu adoro suas metáforas, Felipe. Adoro. Eu acho que a melhor forma, né, é essa. Se a gente entende isso, se isso fica claro para nossa mente, todo o resto fica claro. E antes da gente seguir com esse papo, e óbvio você vai complementar aí, galera, vocês estão curtindo o conteúdo? Vocês estão achando que está sendo válido, está sendo útil para vocês? Dá um coraçãozinho aí, deixa eu ver se vocês estão gostando, se a gente está indo pelo rumo correto. Porque pra gente é isso que é importante. A gente saber se de alguma forma esse conteúdo está agregando com vocês, está fazendo sentido para a mente de vocês. Tá? Se com isso que a gente falou gerou algum insight para vocês, compartilhe essa live. Essa live tem um valor absurdo, assim, gigante. Ela tranquilamente poderia ser vendida, por exemplo. Assim como todo o projeto 818 que eu estou fazendo, esse conteúdo ele é de muito valor. Então, se faz sentido para vocês, me diz que está fazendo sentido e vai compartilhando com alguém que você acha que precisava ouvir disso, que merecia ouvir isso, né? Transformar a sua vida ou passar por um processo, enfim. Diga, Letícia, o que você ia complementar? Perfeito, Felipe, muito bom. Vamos lá. Você tinha falado aí algumas questões. Primeiro que eu acho que todas as ferramentas, né, todos os caminhos de autodesenvolvimento, eles podem ser complementares. Tá? E acho mais que não necessariamente um hipnoterapeuta precisa aprender coaching e um coach precisa aprender hipnoterapia. É muito bom, se complementa. Mas nada impede, por exemplo, Felipe, que você trate um paciente e ele chegou lá com uma questão e depois que ele resolveu aquela questão, você percebe ou ele te fala que ele precisa de ferramentas para conseguir atingir, que ele já entendeu aquilo, mas ele não está conseguindo ir até uma meta, um objetivo que ele tem, mesmo com um novo caminho neural, porque quando você significa, você tem um novo caminho neural. Então, como exercitar esse novo caminho neural? E você indicar um amigo, olha, faz um processo de coaching que eu acho que vai te ajudar nisso. Assim como nada impede que um coach que não saiba hipnose perceba que aquela questão que ela está lidando com o cliente dela tem alguma coisa mais profunda, porque às vezes tem, às vezes não tem, tá, Felipe? A mesma questão. Eu tenho um cliente que quer emagrecer e, através do cognitivo, de todas as ferramentas, ele conseguir perder peso. E tudo bem. Se ele está atingindo a meta dele, tudo bem, tá ótimo. Agora, pode ser que a gente perceba que a coisa ali é mais profunda e que tem alguma crença ali que não é consciente, é subconsciente. E aí nada impede de dizer assim, olha, eu vou te indicar uma pessoa, vamos tentar descobrir o que está lá atrás, porque se você ressignificar isso, a gente segue com o processo para que você atinja a sua meta. Então é interessante que a gente perceba que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Total. E que a gente visa a melhora do nosso cliente, independente de qualquer coisa. Se em algum momento do caminho a gente entender que é preciso alguma outra coisa, ou até que estou no meio do processo de coaching e falo, cara, coaching não é para você agora. Vou te indicar um hipnoterapeuta. E tá tudo bem. Porque Sim. O cliente é o foco. Entende? E tá tudo bem. A gente tem que aprender a lidar com o nosso ego em relação a isso também. Porque nem sempre é questão nossa. Não é uma incompetência nossa. Tem algo além ali dentro. E aí eu vou além. Você estava falando de começar a tratar com hipnose. E eu acho super. Se você tem um cliente que você percebe que você vai fazer a hipnoterapia na primeira ou segunda sessão e você vai seguir com o processo, maravilhoso. Mas às vezes você vai precisar usar a hipnose no meio do processo também. Você percebe que a coisa não está indo, o cliente está motivado, ele está usando a força de vontade, né? Você vê que ele está cumprindo e ele não está tendo resultado. Tem uma crença subconsciente aí. Ele não sabe, e aí no coaching a gente fala que crença é que nem descascar cebola. Mas você vai descascar cebola, vai descascar cebola, vai descascar cebola. Mas se a memória subconsciente lá sua, você sofreu um abuso e você não lembra desse abuso, você vai descascar, 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 mas se você
não voltar àquela causa, se você não colocar no trânsito, se você não acessar o subconsciente, você não vai achar aquilo nunca, Felipe. Entende? Sim. E aí a informação, e a gente já sabe o que acontece quando a força de vontade é pura, né? Você está lá motivado com a força de vontade, mas a programação do consciente, ela não está sendo aceita, ela é conflitante com a programação que está no seu subconsciente. E aí você precisa entrar num processo de hipnoterapia e ressignificar aquela causa, né? Agora, Sem dúvida. quanto é potente fazer isso em conjunto? O quanto é potente fazer isso em conjunto, né? É maravilhoso. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, e que fica claro cada vez mais para mim, tá? Não necessariamente você precisa aprender tudo ao mesmo tempo. Claro. Seja um Aliás, não deve. Hipnoterapeuta. Exatamente, seja um ótimo hipnoterapeuta. Não importa por onde você começou. E aí depois, se você sente que o coaching vai complementar, maravilha. Seja um excelente coaching e traga resultado para os seus clientes. E aí depois, quando você souber lidar com todas aquelas ferramentas, você traz coisas novas para dentro do seu processo. É preciso muito cuidado com uma coisa que eu gosto de chamar de obesidade mental. Uhum. A gente, quando come demais, muitas vezes não consegue digerir, né? Você tem peso no estômago, né? É preciso cuidado com a obesidade mental. Eu vou aprender tudo ao mesmo tempo. E aí você não consegue digerir aquele conhecimento. E aí você não sabe mais o que usar. E ao invés de trazer resultado, aí você vai fazer o samba do crioulo doido, né? É o que eu sempre falo, inclusive, para os meus alunos durante os treinamentos, é exatamente isso. Eles na sede, né, por terem aprendido aquela ferramenta, aquilo, assim, e agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você utilizar o que você acabou de aprender e masterizar aquilo, né? Se você masteriza aquele processo, você se torna, aplica aquilo que você aprendeu, é a melhor forma de você fazer. Não adianta você dar um overload de informação, aprender 350 formas diferentes de fazer as mesmas coisas e não aplicar nenhuma. Não se torna um especialista em porcaria nenhuma. Né? Exatamente. E voltando nessa questão que você comentou sobre a relativização de quando utilizar o processo de terapia, de hipnoterapia e de coach, eu entendo assim, essa necessidade latente de atender a um problema que a gente ainda não tem, ela acaba sendo muito mais do coach do que do hipnoterapeuta. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo por mim, a pessoa vem fazer o processo comigo e ela se sente bem, livre, feliz para sua nova vida e eu não vejo ela mais. Eu não sei né, os próximos passos que ela vai dar a partir dali, porque o sintoma está tratado, a causa está tratada e ele está se sentindo bem novamente. Então, eu acabo não sentindo, não vivenciando tanto na pele o que é a falta do próximo passo. Mas eu entendo que no coach isso se torna um pouco mais essencial, porque muitas vezes a programação, ou resolver a programação, é o step zero, é o passo zero ali. Se aquilo não acontece, se aquilo não tá claro para ele, o processo do coach se torna comprometido, né? Ou manco, ou sem revisão no carro, como eu acabei de dizer. Então, do meu ponto de vista, isso acaba sendo muito mais latente, muito mais perceptível pelo coach, né? Tem muito hipnoterapeuta que acaba não sentindo isso na pele. Embora ontem mesmo, para quem assistiu a live, para quem estava aqui, eu contei sobre um caso de uma pessoa que veio até a minha sala novamente, meu atendimento, para a segunda sessão, que eu faço menos de 90%, mais de 90% não volta para a segunda sessão, se sente completamente bem na primeira, enfim, vai viver a sua vida. Esse caso que voltou para a segunda sessão, e ele não tinha mais a bendita da ansiedade e depressão que ele veio tratar, mas ele tinha um problema inerente à nova pessoa que ele era. Né? Agora que eu estou bem, eu posso tomar as minhas decisões, posso ser uma nova pessoa, e eu estou confuso com o que eu faço. Né? E o que eu deixei claro para ele, nesse caso, é que isso não cabia necessariamente à hipnose, porque a hipnose ela serve para te limpar as programações subconscientes. Embora tenham processos que são ótimos para trazer clareza, como Ultra High, Ultra Healing, e foi o que eu fiz com ele nesse caso, o processo da hipnose ele é muito mais para
para a reprogramação subconsciente, para a reprogramação mental dos nossos padrões, do que necessariamente para traçar a rota. Porque na nossa análise, como hipnoterapeuta por simples, segue a sua vida, né? Então, perfeito. Eu acho que isso acaba sendo mais latente, faz sentido, mais latente para coaches do que para hipnoterapeutas. Faz sentido, Letícia? Sim, total, faz sentido total, com certeza, sem dúvida nenhuma. Perfeita colocação, Felipe, eu acho. Muito bom. Gente, vocês têm dúvidas sobre o coach, sobre a hipnose, sobre a mescla entre o coach e a hipnoterapia? Se tiver, vão perguntando aí e a gente vai, à medida do possível, vai lendo aqui, eu vou batendo o olho para a gente poder ler e esclarecer isso para vocês. A gente está falando aqui de como usar, né? Usa na primeira sessão e tal. A verdade é que a hipnoterapia, ela é uma ferramenta tão sensacional que a gente pode dizer assim, talvez no início do processo, que a gente já vai lá e faz uma nova programação mental, a gente vai lá na regressão à causa. Mas olha que fantástico você ir trabalhando essa trilha, esse caminho, e ao longo do processo você ir trabalhando compounding e DDT. E fortalecendo todos aqueles recursos que aquela pessoa precisa para fortalecer essa trilha neural nova, para encontrar novos caminhos. A possibilidade de você sair com esse cliente uma potência, um foguete de dentro de um processo é absurda, né? De o cliente para. Vou fazer que nem a João Kleber. Peraí, vamos deixar todo mundo na mesma página, porque às vezes nem todo mundo que está aqui é hipnoterapeuta. O compound e o DDT... O compounding DDT que ela se referiu o compounding é o processo de repetição de sugestões positivas, afirmativas em prol do benefício que ela busca, né? A repetição não só dela, mas também de você como terapeuta daquela pessoa, né? E o DDT, a gente nem vai entrar em detalhe, mas é uma ferramenta que se utiliza desse princípio do compounding, da repetição de frases. E o que ela disse, traduzindo para quem parou nesse step, é que usar essa técnica que é da hipnose, da hipnoterapia, associada ao processo de coaching é muito útil, né, Letícia? Exatamente. Então, a gente também não pode ficar preso a achar assim, eu vou usar a hipnose lá no início do processo, aí eu vou instalar novas programações mentais, ele vai conseguir entender qual foi a causa, ressignificar essa causa, então, beleza, a gente segue com o processo de coaching. Não, a gente pode usar essa ferramenta durante todo o processo, mesmo o Ultra High e Ultra Healing, porque às vezes ele já ressignificou aquilo, e aí ressignificando ele conseguiu ver vários novos caminhos, né? E aí? Qual é das trilhas que eu vou seguir agora? E não somos nós como coach que falamos isso. A gente só abre mais um leque de possibilidades. A gente clareia, né? Como é que eu escolho agora? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço depois que isso aconteceu, Felipe? Porque a situação era tão grave, a programação era tão ruim, que ele não conseguia enxergar. E aí era o caminho era embaçado, ele não conseguia ver nem que existia caminho. Agora ele vê que existe caminho, mas aí ele descobre que ele está numa encruzilhada com 10. E aí? Um Ultra High, um Ultra Healing, além de ferramentas, onde você tem um leque de possibilidades, onde você vai linkar conscientemente quais são as melhores, o que você faz de melhor e tal, você pode, depois de ter feito essa ferramenta cognitiva, você pode entrar com Ultra High e Ultra Healing para trazer clareza para o seu cliente. Olha que bárbaro. Né? Então, assim, tem muitas possibilidades de trabalho conjunto, assim como eu acho até que tem com outras metodologias, né? Porque a hipnose tem programação neurolinguística, o coaching é muito baseado na neurolinguística, programação neurolinguística super funciona. Eu, às vezes, uso constelação, que também tem uma ligação com hipnose. Você precisa saber tudo isso? Claro que não. Claro que não. Mas você tem um cinturão de ferramentas que você vai colocando ao longo do seu desenvolvimento, dependendo do que você queira como profissional, né, Felipe? Que tem essa diferença. Total. Mas, uma vez, um complementa o outro. Você pode, assim como você pode sugerir ao seu cliente de coaching que ele procure um psiquiatra, porque já sentou gente na minha frente que eu falei, se você não for acompanhado por um psiquiatra, eu não sigo com você no processo. Porque eu não posso me responsabilizar por uma coisa que eu não tenho competência. Eu não sou médica, eu não posso dar remédio.
E às vezes essa pessoa está em depressão. E aí você vai trazer para ela um super motivacional, vai trabalhar ali a força de vontade dela, e às vezes essa pessoa, ao contrário, ela entra num processo de muito mais ansiedade. Requer muito cuidado trabalhar com o ser humano, né? Então Sem a dúvida. gente tem que saber para onde é que a gente vai mandar. Mas eu vejo hoje com clareza que se tem uma coisa que complementa absurdamente o trabalho de um coach, e que deveria ser talvez uma segunda formação, sem dúvida nenhuma, porque ela potencializa muito, seria a hipnoterapia. Sem Porque dúvida. ela faz com que o cliente possa ter ganhos fantásticos, sensacionais. Esse não é uma primeira sessão, é o processo inteiro. Entende? É ajudá-lo no processo. Isso o ajuda no processo inteiro, né? Sem dúvida. Ajuda no processo inteiro. Só fazer uma correção ao que você tinha dito, talvez foi uma confusão. O que você disse foi que a hipnose tem processos de PNL, né? Tem questões, tem coisas da PNL dentro da hipnose. E é inverso, na verdade. Exatamente. É inverso. É que as coisas se misturam um pouco. Total. Mas, para quem não conhece a PNL é a sigla de Programação Neurolinguística, que é o estudo da forma como as nossas programações criam, de que forma... Enfim, ele foi analisado, mentes brilhantes numa determinada época da nossa vida, né, há anos atrás, e uma das pessoas era um hipnotista. Aliás, boa parte do que é utilizado na PNL hoje, do que foi aprendido e masterizado, foi aprendido por ele. Então, por isso que hoje em dia muitas coisas se misturam, porque grande parte, aliás, uma das partes mais poderosas da PNL é a hipnose, né? Se trata basicamente de hipnose. Mas só para contextualizar para as pessoas que não têm nem a referência do que é a PNL, acho que isso é importante também. Mas eu acho que, sem dúvida, unir uma coisa a outra, né? Acho que tudo é complementar. Eu acho que sempre que você tenta ser absolutista, você tá fadado ao insucesso. E, segundo, quando você desmerece outro porém, em virtude do seu, né? A gente percebe muita gente atirando um no outro aí, né? Sobre o que é melhor, sobre o que não é melhor. É óbvio que cada um vai ter a sua programação e a sua preferência, né? E colocar a sua opinião, ela é válida. Sempre é bom colocar a opinião, mas a gente tem que ter muito cuidado, e esse é válido esse bate-papo também por isso, para dizer que não existe verdade absoluta, que a verdade absoluta sobre o que é melhor, sobre o que devia ou não devia, a verdade absoluta ela é burra, ela é prejudicial para o desenvolvimento das pessoas, que é o que mais importa. Então eu acho que unir uma coisa ou outra, ela é super, super válido, super válido. Tem mais alguma coisa que você acha que seja interessante a gente passar para eles, Letícia? Vou fazer um paralelo ao que você falou aí, e aí isso é super importante, mais uma vez falando do nosso ego como terapeuta, ou como desenvolvedor de pessoas, que todos somos, né? A programação neurolinguística, ela tem um pressuposto básico que diz que mapa não é território. O que isso significa? O mapa é só um jeito que você enxerga aquele território, um desenho daquele território. Então, em todos os processos, tanto como hipnoterapeuta, como com coaching, ou que se você trabalha com qualquer outra técnica, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo é só um mapa. É a maneira como nós enxergamos e aprendemos sobre aquele território. O território é muito mais do que aquilo ali. E tudo pode funcionar. Eu costumo dizer que no caminho do autodesenvolvimento, todos os caminhos podem levar a Roma. A diferença é que alguns são curtos, são mais rápidos, e alguns são mais longos. Mas, às vezes, o curto mais rápido não funciona para um. E o mais longo vai fazer ele chegar no mesmo lugar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que parar de falar o seguinte, o coaching dá resultado muito mais rápido, você está fazendo terapia há 5 anos. E, aliás, uma coisa não é conflitante com a outra. Por que não continuar com a sua terapia e fazer o coaching? Por que não continuar com a sua terapia e fazer a hipnose? Entende? Tudo pode potencializar. Então, a gente tem que parar de achar que aquilo que a gente conhece, o nosso mapa, é o território todo. Isso é super importante.
A nossa percepção, igual a gente sempre diz na hipnose também, a percepção dos fatos, ou a sua versão de mundo, ela é só sua, né? A pessoa que está do seu lado não tem a mesma visão de mundo que você, necessariamente. Alguns pontos são similares, mas nem todos são. Então, é por isso que tanta gente diverge, discute, briga, porque, de fato, as pessoas estão convivendo no mesmo ambiente, no mesmo território, como a Letícia disse, mas o mapa é outro. A forma que eu vejo aquilo acontecendo é de outra forma. A interpretação que eu dou para aquilo é de outra forma, né? Uma frase que eu postei esses dias no meu Instagram é que o que nos traumatiza nunca é o fato, mas é a interpretação do fato. Né? E assim segue a mesma lógica para a forma como você vai analisar o seu território, né? O que está acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, para traçar o seu mapa a partir desse território que você e só você analisa. Perfeito, exato. E aí fica aqui um insight que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque aí o cliente vem aqui, né? Ou na hipnoterapia ou no coaching. E o que você vai mexer ali é justamente numa crença. Porque essa nova programação é substituir uma crença pela outra. Ela está lá no subconsciente, aquela emoção, e por conta daquilo ali eu acredito que uma coisa não vale a pena, que homem não presta, que eu preciso ser gordo. Você acha aquilo lá. E aí você tem que ter muito cuidado, porque a pessoa vai substituir aquela crença por uma crença nova, e cuidado para que você não coloque a sua crença no cliente. Sim, exatamente. É boa. Então temos que ser muito cuidadosos com isso, porque a gente tem que lembrar o tempo todo que o nosso mapa também não é território. Total. Por isso, o caminho escolhido é do cliente. Você não vai dizer para ele pós-hipnoterapia o que ele vai fazer. Entende? Sem dúvida, você é responsável por guiar ele nessa mudança dessa crença dentro do subconsciente dele. Ponto. Muito cuidado. Né? O que a gente vê muito, eu acho, né? O que a gente vê muito, eu acho, né, Letícia? São pessoas, e é por isso que, de uma forma ou de outra, o coach hoje carrega essa estigma, são de muitas pessoas que precisariam de coach, precisariam ter as suas programações alteradas, tratadas, tratando outras pessoas, terapeutizando outras pessoas. Assim como eu digo para todos os meus alunos, que é inadmissível um hipnoterapeuta que não passe por terapia. Não tem como uma pessoa pensar, cogitar, ajudar a tratar uma pessoa se ela não passou pelo processo, se ela continua com as suas porcarias lá dentro dela. Então, isso segue também muito para o coach, né? A busca de pessoas que precisam de ajuda, encontrando uma ferramenta e tentando ajudar os outros. E aí, utilizando o seu mapa, tentando imprimir o seu mapa no território de outra pessoa. E aí gera um bug geral, porque a pessoa fica mais perdida do que ela já estava, né? Daí mistura 3 estações diferentes. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Inclusive, até a Suzana Belchior aqui comentou sobre o que a gente estava falando. Vários demais. cursos comigo, super coach, Felipe. Ela precisa fazer hipnose na Omni. Suzana, a gente vai abrir uma turma no Rio, não vai, Felipe? Vai. Do que depender da Letícia, vai, porque a vontade dela levar a formação para o Rio está grande. Mas o que ela disse é exatamente isso. O problema todo disso é o ego, né? É a pessoa querer imprimir as suas percepções ou dizer e ser absolutista, né? Eu acho que é nesse ponto que ela complementou, de você não ter resolvido, não ter bem resolvido as suas próprias programações, suas próprias crenças, e aí tentar vomitar as suas porcarias nos outros, né? Só porque você está nessa posição de ser a pessoa que diz o que tem que ser feito. Então, eu acho que é bem delicado esse tipo de postura e acho que é mega válido esse debate para que a hipnose cresça, para que a hipnoterapia cresça e para que o coach cresça ainda mais de forma consistente, de forma estável, né? Na verdade, em qualquer uma que sejam as terapias, Felipe, que fique bem claro que nunca somos nós que vamos dizer o que tem que ser feito. E esse é que é o erro, entende? Não é. Você tem que fazer o cliente entender o que funciona para ele. Né? Em qualquer circunstância, você vai dizer para o seu cliente, olha só, para você ter resultado, você precisa acordar todo dia às 5 horas da manhã. Caraca, gente, quem disse? O cara cria de noite.
E não tem nem problema nenhum nisso, contanto que ele saiba usar e extrair o melhor dele nesse horário, e ele se organize com a vida dele, que ele faça mais com o que ele tem. Entende? Então, o que eu acho que prejudica, inclusive, esse mundo do coaching, e aí, como diz o Jerônimo, né, que eu gosto muito de assistir, que eu gosto muito dele, acabou o tempo de autodesenvolvimento com frase de para-choque de caminhão. Acabou. E é isso que faz essa imagem tão ruim, porque um bom coach, ele faz um super trabalho, eu tenho vergonha nenhuma de usar esse nome no meu. Eu acredito no que eu faço. Um processo de coaching bem feito, assim como uma hipnoterapia bem feita. Aí vamos falar de bons profissionais, porque tem péssimos médicos, péssimos dentistas. Eu acho tudo bem. Cada vez que tem uma piada, eu vou lá e olho e falo, gente, mas é engraçado mesmo. Como o mercado tá caricato. Porque tem que parar de repetir frase motivacional o tempo todo. Cara, coaching é chato pra caramba. Eu olho e falo, meu Deus, de novo isso. Entendeu? O que a gente se propõe em qualquer uma das ferramentas que a gente usa é guiar o nosso cliente para que ele possa modificar essas informações que ele tem dentro dele para usar o máximo potencial dele, no que ele quiser e ponto. Mas a vida é dele. A gente não existe fórmula. Entendeu, Felipe? Total. Eu sou contra a fórmula. Existem formas. E a forma, ela tem que ser adaptada a cada um. Se eu não me autoconheço, se eu não faço meu cliente se autoconhecer, ele vai querer, porque as pessoas estão loucas. Aquela fila da fórmula pronta, né? Me vende um milagre, por favor. Ela é enorme. A fila me vê um X-milagre sem cebola, né? Exatamente. As pessoas, tudo que é fórmula mágica, as pessoas compram, depois reclamam. Todo mundo quer enganar a gente. Não, as pessoas querem ser enganadas. É o contrário. As pessoas querem ser enganadas. Né? Vamos trocar, ó. É inverso, né? E é o que eu costumo dizer sempre para toda pessoa que vai fazer terapia comigo se ela está vindo no processo de terapia, se ela está buscando a hipnoterapia, esperando que alguém faça algo por ela, como com uma varinha mágica, por exemplo, não venha. A hipnose, a hipnoterapia não se trata disso. Hipnose e hipnoterapia, assim como o próprio coach, se trata de assumir o controle. E essa decisão é sua, única e exclusivamente sua. Né? As pessoas vêm esperando esses milagres e, óbvio, muitos resultados que acontecem no processo da hipnoterapia, se você olhar externamente, em comparação ao que se tem hoje de tratamento, são resultados assim, que beiram o milagre. As pessoas dizem assim, não é possível que isso aconteceu dessa forma. Mas, de toda forma, quem fez aquilo foi ela. Porque ela decidiu assumir o controle, porque ela quis, porque ela estava disposta a fazer isso. Né? Então, é fundamental. O bom profissional ele é fundamental de qualquer forma. Né? O que atrapalha não é a técnica. O que atrapalha, assim, o que é ruim, é o mal profissional em todo o campo. Assim como tem mal médico, mal padre, mal cozinheiro. Só que cada um tem o seu nível de efeito colateral. O mal cozinheiro vai dar diarreia. O mal médico vai receitar um medicamento errado e pode piorar, agravar a situação. Né? E um mal coach, ele pode traçar uma rota imprimindo o seu mapa no território de outra pessoa, assim como o hipnoterapeuta pode imprimir as suas porcarias, os seus traumas no sujeito. Né? Então é fundamental que isso esteja completamente alinhado para que ambos andem juntos e para que a gente evolua como técnica. Eu até disse ontem, inclusive, em uma das perguntas que me fizeram, porque as pessoas, nessa necessidade de receita de bolo, de fórmula pronta, sempre tem a dúvida, e é natural essa dúvida. Mas qual é a emoção que está associada com a labirintite? Qual é a emoção que está associada com, enfim, com lesões recorrentes na perna? O que eu costumo dizer e que eu sempre digo é não presuma. Se você presume qual é a emoção que vai vir à tona, você está sugestionando, você está imprimindo o seu achismo sobre aquilo. Né? Óbvio que tem leituras que são muito fidedignas até, mas a melhor forma é não presumir. Então, assim como no coach, você não pode imprimir a sua percepção sobre aquilo. Eu acho que isso é fundamental.
Perfeito. Muito bom. Eu acho que esse bate-papo ele foi muito, muito legal, muito rico para a gente poder alinhar uma série de coisas. Se você que está aí gostou dessa conversa, a gente já está indo para mais de 50 minutos de bate-papo. Parece que não, mas o tempo voa. A gente perde o time aqui, nem vê, né? E eu tenho que ficar sempre atento, porque a bendita da live encerra em 1 hora, ela fecha sem dar aviso. Né? Então, aí a gente não tal, né? Exatamente. Então, eu acho que esse bate-papo foi muito rico nesse sentido para unir, desmistificar e tirar essa sensação de competição que não existe entre a hipnose e a hipnoterapia. Eu queria agradecer demais a sua presença, Lê. Queria agradecer demais pela sua disponibilidade, por estar aqui, por estar entregando esse conteúdo, por estar criando e trazendo esse seu ponto de vista como uma excelente coach, como hipnoterapeuta também, para que as pessoas de casa, ou quem for assistir mais adiante, entenda e evolua com esse debate, com essa troca de informações, para que elas também tomem as suas decisões sobre fazer uma formação de hipnoterapia, ou sobre querer pesquisar, saber mais sobre o coach também. Então, eu acho que tudo se complementa, e esse bate-papo eu te agradeço por isso. Eu que super te agradeço pela oportunidade, é um super prazer para mim. Só cresço com o Omni, com você, Felipe, um super profissional, tenho assistido direto. Tô vendo minha turma T55 aqui falando, ó, o Alterson tá falando aqui, Flávia! Piada interna, tá, gente? Ninguém vai entender. Felipe, foi um super prazer, de verdade. Eu acho que é assim que a gente muda o mundo, né? Eu acho que realmente a hipnoterapia é uma ferramenta fantástica e eu só sou uma melhor profissional por ela e eu acredito mesmo nelas juntas e nelas separadas e, mais uma vez, está tudo bem. Tudo é válido se você está no caminho de fazer um bom trabalho, né? Sem dúvida. Elas se fortalecem, tá? Foi super prazer. Imagina, o prazer é todo meu. Acho que esses debates só ajudam. E amanhã, aproveitando, a gente já vai ter mais um super convidado, a gente vai ter mais um convidado incrível, que é o Daniel Fonseca, inclusive, seu contemporâneo de turma, né? seu colega de turma, que é fisioterapeuta, né? É um excelente fisioterapeuta lá de Botucatu, e a gente vai poder bater um papo, a gente vai falar mais sobre a hipnose no mundo da saúde, da fisioterapia, principalmente falando e abordando mais sobre dores crônicas, né? É uma questão que ele convivia com bastante frequência, tratando, obviamente, fisicamente o que a fisiologia pede, mas agora entendendo como isso acontece, né? Entendendo como a nossa mente cria esses sintomas, esses avisos, essas dores como avisos, de que forma que os resultados estão sendo potencializados. Então, vai ser um super bate-papo. Se você tem interesse em saber sobre dores crônicas, se você conhece alguém que sofre com uma dor crônica, que seria importante essa pessoa ouvir sobre isso, saber sobre isso, avisa ela, porque amanhã, às 8h18, a gente vai ter mais uma live incrível falando sobre isso. Certo? De novo, te agradeço muito, Letícia. Prazer demais estar aqui. Acho que ainda tem um bate-papo. Não perca, gente, não perca. Ele é sensacional, além de ser engraçado, gente boa, sensacional. Ele é uma peça rara. Sensacional, super profissional. Muito legal. Então é isso, gente. Obrigado para todo mundo que esteve aí durante essa live. Essa live também vai sair do ar aqui no Instagram, mas em breve eu vou dizer onde elas vão estar presentes para que vocês assistam. Mas o importante Projeto 818, todos os dias live às 8h18 da manhã. Então estejam presentes, avisem seus amigos, colegas de turma, colegas coaches, colegas familiares, qualquer coisa que vocês quiserem, avisa que às 8h18 a gente está aqui para fazer uma live e trazer cada vez conteúdos mais bacanas para vocês. Tá bom? Então, ótima manhã para vocês, ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã às 8h18. Tá bom? Tchau, tchau, Letícia. Tchau, quem tá aí e até mais.